Estamos de volta ao vivo para você aqui pela TV Semana com Semana Esportes, recheado de atrações, de muita opinião, de muito debate. Nessa segunda-feira, nem quando o programa tem muita coisa interessante, geralmente tem sempre, né? Mas quando ele é de mais polêmica, tem muita participação dos nossos ilustres telespectadores, né? E a gente está falando dos mineiros, do Cruzeiro, de Atlético, do América, né? Mas o clássico carioca ainda está repercutindo aqui, ó. O Hernani Vasconcelos está dizendo o seguinte: Vasco ganhou o Flamengo? Normal, freguês normal, o freguês voltou, está dizendo aqui o Hernani Vasconcelos. Né? Quem está muito feliz também é o nosso José Antônio Araújo, também conhecido como Segundinho, né? Sem novidades, né? Que o Vasco detona mesmo, né? E continua treinando mulambada. Quem sabe a hora vocês conseguem reagir. Tá dizendo aqui o nosso Segundinho, meu amigo Cristiano, lá do bairro Santo Antônio, que é palmeirense, mandou uma foto aqui, ó. Não é canjiquinha não, JB, isso aqui é maracujá. Dizer que está preparando para mim lá o suco de maracujá, quer ver? O JB vai focar aqui, a gente vai mostrar. Tá dando para ver direitinho aí? Vamos lá? Tá aí, ó. Isso aqui não é canjiquinha, não, deu até fome, né? Achei que fosse canjiquinha, mas é maracujá mesmo, in natura, que ele está preparando, que é calmante, né? Para os rubro-negros não ficarem nervosos com essa vitória do Vasco. Mais uma, né? Estou acostumado já, Cristiano, contra o Flamengo. Bom, e a Sica Espalho está dizendo o seguinte: bom dia, meninos. Obrigado pelo meninos, né? Sobretudo o Jorginho, que é o mais idoso. Léo e André, né? Ou melhor, está dizendo o seguinte: Léo, o André confundiu o meu neto. Não, vamos começar tudo de novo, que eu me enrolei aqui. Bom, Léo, o André confundiu, aí, vírgula, meu neto que é Vasco. Eu, tá dizendo ela, sou galo. Eu sei. Então tá bom. Eu sei que isso você a gente sabe também, mas que você é galo e é muito galo, né? Eu sei que você tem simpatia quando o Flamengo joga, né? E principalmente por torcer pro Vasco em homenagem ao seu neto. Então tá aqui, a homenagem a Siga Espala. Bom, e o Cristiano? E neto a Siga Espala também. Cristiano Barbosa, famoso Léo, por que DJ ele Cristiano. Tá escondendo a camisa do grande Vasco? vascaíno do programa. Você também tá Isso é feliz. falsidade? É trairagem com o Não, Vasco? agora eu vou falar do Cruzeiro Você agora. estava fazendo trairagem aqui. Agora eu Você vou está falar do escondendo Cruzeiro. a camisa Estou do escondendo, não. cara. Agora Mas o qual o Cruzeiro. problema a camisa ficar? Agora o Cruzeiro. Não Você sabe falou pra quem dos torcer. outros times Cruzeiro, com a camisa Cruzeiro. aqui, ué. Ele tá numa crise existencial, não sabe pra quem torcer. Perdeu tempo aqui para falar, comentar sobre a... Pessoal, a vascaíno. Torcida do Vasco. Eu vou Tudo encerrar que o programa fez com ela. aqui foi de Feijoada. falsidade. Escondeu a camisa do Escondi, Vasco não. aqui, ó. Eu vou encerrar o programa com ela. Bom, em homenagem ao meu amigo André Salab, né, o homem das mil cores e mil times, e também ao meu amigo Severo Arantes, né, grande vascaíno, que também de vez em quando dá aquela secada no seu Cruzeiro, né? Mas lá no bar do Laércio tem a turma que é toda Cruzeiro, meu amigo Raniel, o Cláudio, o Sérgio, o próprio Laércio, todos que nos acompanham, os melhores momentos da vitória do Cruzeiro sobre o Tupi ontem no estádio do Mineirão. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 1-0 com o gol do Elber. A gente vai ver o gol, vai ver os lances também da vitória azul celeste no seu compromisso deste domingo. Eu queria que o André já comentasse, né, sobre o rendimento aí do Cruzeiro. Na tela os lances para você, com as imagens do esporte interativo. Olha, Léo, a gente tem aí então os lances da vitória celeste do Cruzeiro, né, sobre o seu adversário. No caso, o Cruzeirão venceu o Tupi, né? O Galo Carijó de Juiz de Fora. Já o gol para você, né? O gol marcado pelo Elber, depois de muito pressionar, mas de um jogo que não foi lá aquela coisa toda que se esperava, né? Diga aí. Olha, Léo. Bom, esse papo de falar que o time, né? A gente tem que considerar assim que o Tupi está treinando, começou o início da sua temporada um pouquinho mais cedo que o time do Cruzeiro. A gente tem que considerar que o Tupi, né, esse galinho Ganizé, lá do Juiz de Fora, lá, é um time pequeno que vai lá só para empatar, ou então até mesmo, até não perder de muito. Né? A gente tem que considerar tudo isso aí, mesmo porque antes de começar o jogo, o estreante ontem em jogo oficial, que é o Ricardo Druvski, pelo lado do Tupi, deu uma entrevista falando o que seria a postura do Tupi dentro de campo. Mas é inadmissível, é inadmissível você vê um Cruzeiro que ficou treinando 10 dias no esquema tático, porque todo adversário pequeno que vai jogar, ele sabe que vai enfrentar essa dificuldade. Então é ridículo, para ser mais exato, ver um time treinar 10 dias e fazer o primeiro tempo que fez ontem durante a partida diante do Tupi no Mineirão. Eu fiquei preocupado, chateado, porque é uma camisa tão cheia de glórias, né, de histórias, e ter um time com futebol que não sabe furar o bloqueio do time adversário. Isso é muito pouco. O senhor David, né, que falou que a dificuldade maior hoje é furar bloqueio. Todo jogo, se você tiver pelo Mineiro com um time pequeno, vai ter que furar bloqueio. Não só você não, como qualquer time que quer chegar a algum lugar algum. O Atlético a mesma coisa, o América a mesma coisa. Então, não é desculpa para ter uma fraca atuação que tem no primeiro tempo. E outra coisa, não se pode mais considerar que tem que esperar o segundo tempo para mexer
mexer no time para chegar à vitória. Porque se você pega um time na Sul Minas, por exemplo, um time mais qualificado, e pegar as bobeiras que foi feito pelo Cruzeiro no primeiro tempo, o time for lá e fazer aproveitar as chances que teve, depois você virar fica mais difícil. Então eu particularmente não aceito, como também o grupo que eu tenho aqui no meu celular, que chama Gigante Incontestável de Minas Gerais, tem torcedor de Minas Gerais todo, já estão cobrando o David uma postura melhor do time meio de campo, principalmente no primeiro tempo. Então, a pressão em cima do David tende a ser grande, e né? outra Porque coisa, o treinador de time grande é assim, se o resultado não vem da forma que se espera, obviamente se chega a pressão. Segundo o senhor vice-presidente de futebol do Cruzeiro, o senhor Vicentini, Bruno Vicentini. Mas tu me chama de Vicentini. As coisas internas têm que ser resolvidas internamente, claro, tudo bem. Mas se está vindo, tem que resolver esse assunto, tem que resolver internamente. Se rolou esse assunto, porque está acontecendo alguma coisa lá dentro, porque ninguém sabe. Estão pretendendo mudar alguma coisa. Porque tá ridículo ver o Cruzeiro jogar da forma que jogou no primeiro tempo. Eu não aceito falar que o time que está início de temporada, que o time lá está só na defesa, como aconteceu mesmo, mas eu acho que é muito pouco para justificar o placar magro desse jeito. O André, o Jorginho vai falar, e depois que o Jorginho falar, o David vai falar também, porque, ao contrário do que você está dizendo, parece que o rendimento e o padrão do time agradou o treinador. Segundo tempo. Pois primeiro é. tempo, não. Mas você, Jorginho, sobre a Vitória Celeste aí, pelo placar mínimo de 1-0, diga lá. O David vai falar que agradou porque ele tem que manter o plantel, né, nas mãos. Se falar que não agradou, ele está jogando fora todo o trabalho dele durante a semana. Eu acredito que o David vai conseguir organizar essa coisa a partir do momento que o Lucas Romero entrar em campo. Aí ele vai ter um primeiro volante, que o Lucas Romero deve ficar com o primeiro volante. Se ele não conseguir isso, aí ele vai ter problema. Por quê? Ele tem que definir se é o Henrique ou se é o Cabral que vai fazer o primeiro volante. Os dois de ofício são segundo volantes. E ele não tem esse primeiro volante. Agora, vem o Lucas Romero, que faz também muito bem um primeiro volante, mas também é um segundo volante. Então, se ele priorizar o Lucas Romero como primeiro volante, treinar, aí sim, ele vai ter um Henrique que pode subir muito bem, que finaliza muito bem, subindo pelo setor direito do campo. Ele tem o Cabral, né, que já joga mais pelo setor esquerdo do campo. Então, aí ele vai ter condições de organizar esse meio de campo para cadenciar esse jogo que o Cruzeiro está jogando totalmente fora das características dele. Eu vi parte desse jogo. Momento algum foi o Cruzeiro, dentro das características de jogar do Cruzeiro. Eu venho falando aqui há algum tempo já então, que um treinador, com todo respeito, desejo sucesso ao David aí, que é uma figura simpática, um cara bacana, né? Futuramente aí pode ser treinador de alto nível, até o melhor treinador do Brasil, porque não? Com reconhecimento nacional e até internacional, ele está apenas iniciando a sua carreira. Agora, opinião particular minha, modéstia à parte, eu acredito que um time do tamanho do Cruzeiro precisa, né, de um treinador melhor, de mais nome, de mais rodagem, de mais capacidade. E que ele tende a não permanecer no comando técnico do clube nesse primeiro semestre. Mas essa é a opinião particular minha. Pode ser que ele siga e até consiga alguma coisa, por que não? A nossa opinião aqui, ela é própria nossa, eu entendo. Mas a questão é a seguinte, a gente tem uma forma de enxergar. O David também quer chegar e colocar o seu dedo. Ele está certo. Ele está lá com aquele menino do Vasco, né? O assessor dele, o Pedrinho. Ele está lá com o Pedrinho, que também tem experiência. Eles são conhecedores de futebol. Eles não estão ali por acaso, não. Estão ali porque alguma coisa fez por merecer. E por outro lado também a gente cobra muito renovação, né? E quando renova a gente fala, não tem experiência. Justamente. Aí fica no meio termo. A questão é que ele quer implantar um sistema no Cruzeiro e um sistema diferente das características do Cruzeiro jogar. Não é fácil, ele vai apanhar muito se ele tentar isso. Pode cair até no Campeonato Mineiro, porque eu penso que não deva cair, porque tem que dar tempo para o cara fazer o trabalho dele. Vamos ouvi-lo, então? Vamos ouvir o dele. Vamos ouvi-lo, porque ele vai falar, perfeito, dentre outras questões, também das dificuldades que encontra em furar bloqueio de time pequeno, né? Esses times de menor tradição. Segundo ele, né, e a gente falou sobre isso também aqui na abertura do programa, jogam fechado, jogam recuado, para perder de pouco ou para não perder, para conseguir um empatezinho. E isso aí acaba acarretando dificuldades para o time grande, e foi assim que o David viu. Vamos ver também na fala dele. Nós sabemos que quando você joga com um time pequeno, né, ele vem com 11 atrás, você tem que ter paciência, né. Então eu sempre tenho colocado isso. Eu durante a semana também eu falei para ter paciência, né, que tínhamos 90 minutos para fazer o gol. Sabemos que o Tupi vinha jogando por uma bola,
Eu acho que a paciência prevaleceu. No segundo tempo nós fomos muito mais forte do que no primeiro, né? E acho que o mais importante foi os 3 pontos. Te agradou o esquema que você colocou hoje com o Marcos Vinícius na posição que ele esteve, o Sanchez Minho? Agradou ou, devido às circunstâncias do jogo, a mudança que você fez ficou melhor depois da substituição? Não, me agradou sim, né? Um esquema que a gente vinha jogando já desde o ano passado. Eu coloquei esse sistema diante da Ponte Preta, depois o Mano deu sequência e esse me agradou. Só que na circunstância do jogo, a gente tinha que fazer algumas modificações, botar o time mais para frente, né? Depois passar o time deles, colocar 2 homens abertos para que a gente pudesse ter mais espaço no meio, eles vão recuar assim, um volante. E isso aconteceu. Botei o Elber, botei o Alisson lá, e o Rafael fica centralizado para que a gente pudesse ter mais poder ofensivo. Do desempenho de alguns ou até de determinados setores do time? Olha, eles se cobram muito, né? A gente tem se cobrado muito para que a gente possa ganhar um jogo bem, né? Convencendo. Mas a gente sabe que do outro lado também tem 11 jogadores que não querem perder. Mas eu acho que o mais importante é você tentar fazer um grande jogo, fazer um bom jogo, para que a gente possa sair assim, vencedor como nós saímos. Muito bem, tá aí o técnico Davis com as suas impressões sobre a partida. Eu passo a bola para você de novo, André. Dentro daquilo que foi dito por ele aí, o que você tem a analisar? Eu não concordo. A complementar ou, enfim, discordar do que foi dito? Eu não concordo sobre a entrevista dele, pós-jogo, por quê? Ele teve 10 dias para preparar o time, gente. Ele ficou treinando 10 dias, teve uma folga de 10 dias para fazer o esquema para o jogo contra o Tupi. Ele sabia muito bem que o time vinha retrancado mesmo. Agora, precisar parar 45 minutos, passar os 45 minutos do primeiro tempo para no segundo tempo ele mexer, por que já não entrou o time daquela forma no primeiro tempo? E outra coisa, o Marcos Vinícius, atuação pagadíssima, fraca, ele atua muito mais pelas beiradas que pelo meio, ele produz para o time muito mais pelas beiradas pelo meio, então ele tem que rever isso aí e consertar o time, porque diante do Fluminense quarta-feira, se ele entrar com o mesmo esquema que ele atuou no primeiro tempo contra o Tupi, com certeza a história não vai ser boa para o Cruzeiro, não. Aí a pressão em cima dele vai começar realmente de verdade. Ô, Jorginho, é uma coisa que me parece redundante, né? Porque o time pequeno, né? E ele não pode falar isso, aliás, nem nós, né? É bom de tratar o time com mais respeito. É time de menor investimento, né? Falar time pequeno é muito pejorativo, mas enfim, o time de menor investimento é o caso aí do adversário do Cruzeiro, o Tupi, né? E todos os outros, eles tendem, independente de qual estadual for, a vir recuado mesmo. Falamos sobre isso aqui agora há pouco, né? A impor dificuldade, a jogar fechadinho. Cabe ao treinador, com as peças que tem, buscar alternativa para sair disso aí, velho. Isso é papel dele. 10 dias parado. Papel dele, assim como é papel do Muricy lá no Flamengo, assim como é papel do Aguirre no Galo, no Tite no Corinthians, enfim, de todos, velho. É estudar o adversário e buscar um método alternativo para enfrentar essas dificuldades e vencê-las, né? Ou eu estou errado? Diga lá. Não, tá errado não. O David foi infeliz ali, né, na fala dele. Tá iniciando também agora, né, como treinador. Ele foi infeliz ali em dizer time pequeno, né? Você pode ter certeza que isso vai custar caro para ele na volta lá em Juiz de Fora. Pode ter certeza. Vai usar para motivar os Vai usar para motivar a moçada, para motivar a torcida. Se vencer, né? Aí sim vem o troco. Se perder, eles vão ficar calados. Mas se vencer, vai ter faixa lá, time pequeno. Pode ter certeza disso. Ele foi infeliz ali. O David é um cara preparado, um cara super educado. Cara educado, né? Ele é estudioso. Foi uma falha. É um ato falho. Não tem maturidade necessária ainda, mas aquilo que eu falei agora há pouco, ele pode atingi-la. Isso. É com rodagem, jogando, trabalhando, que vai adquirir rodagem mesmo. A grande verdade é essa que ele disse mesmo. É difícil jogar contra time pequeno. Essa é a grande verdade. Ele não falou mentira mas nenhuma. Mas a verdade dói, né? A verdade dói. Não pode ser falado, porque ela pode repercutir muito contra no futuro e ser fator motivador na próxima partida. Agora, eu concordo com o André, ele teve 10 dias realmente. Agora, o que ele quer, André? Carnaval. O que ele quer, dificilmente ele vai conseguir. Ele quer mudar a forma do Cruzeiro jogar para ele dizer que aqui é o meu dedo, é o meu trabalho, dele e de Pedrinho. Pode conseguir, mas com tempo, né? Não se consegue dar no outro dia, demora. E uma coisa importante, gente. Eu acho que toda a diretoria, quando vai contratar um treinador, presidente dos clubes, vocês são obrigados a conhecer a história do time, as tradições do time.
Não traz um treinador que não tem o perfil da forma de jogar do time. A forma de jogar do Cruzeiro não é essa que ele quer imprimir, é outra forma. Ao longo da semana a gente vai continuar. O Cruzeiro joga com futebol padronizado, cadenciado, de toques de bola, passe, movimentação. Ataque, chegada com qualidade, essa forma de dos jogar meias. do Cruzeiro, Essa forma que ele quer, eu não apostaria, né? André, rapidinho que nós temos já está esgotando, e a gente tem a semana inteira para analisar essas questões. Após o jogo pela Rádio Tatiaia, o Dedé deu uma dica muito boa lá pro torcedor, né? Quem prestou atenção nessa entrevista falou assim: temos que reunir e resolver que tá errado, porque do jeito que tá, não dá. Então, muito tá aí. bem. Bom, o Marreta está mandando aquele abraço, parabenizando pelo programa, né? Está nos acompanhando mais uma vez, né? Obrigado aí, um abraço para o Marreta, está sempre nos acompanhando, como eu já falei. O meu amigo Dudu, nosso amigo lá da Rádio Cidade, flamenguista, dizendo assim: não estou entendendo o Vasco fazer essa festa toda. Ganha um jogo do Flamengo por 1-0 e segue na Série B. Está dizendo aqui meu amigo Dudu. Dudu, bom, com respeito, cara. Um abraço a todos então, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência e pela paciência de aturar essas três figuras, né? O programa será reprisado à tarde e à noite ao longo da programação da TV a Semana e, querendo Deus, a partir das 11h15, 11h20, a gente volta com mais um Semana Esporte Inédito, amanhã, terça-feira, aqui pela TV a Semana. Um abraço a todos, então. Ótima segunda, excelente início de semana. Boa tarde, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Vasco já foi?